A paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor. Nós estamos aqui no dia 5 de abril de 2020, na Escola Bíblica Dominical. É claro que nós gostaríamos muito, de estarmos no templo, juntamente com os irmãos, abraçando, nos confraternizando, o que normalmente fazíamos, mas por conta das recomendações e por conta desse isolamento social que nos é proposto pelas autoridades, nós estamos aqui para termos esse momento que nós teríamos ali na igreja, mas que não vamos deixar de ter. Estamos aqui para podermos juntos estudar a palavra do Senhor, aqui na nossa quarta lição. Quero aqui saudar a todos, mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, que a bênção e a graça repouse sobre suas vidas, mesmo em meio a tantas turbulências como que nós estamos vivenciando. Nós sabemos que o Senhor, Ele continua no controle. E Deus, Ele vai agir de tal forma que em breve, irmãos, eu creio que nós estaremos ali mais uma vez juntos, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. E nós estamos aqui e vamos falar hoje de algo que é muito interessante. Essa revista, na verdade, eu creio que Deus, na sua eterna sabedoria, Ele já sabia o que nós iríamos passar. Aí Ele chega para o coração da liderança da igreja e propõe essa revista. Tudo entregarei. Então, nós aqui, essa revista aqui, se você não conhece, você está conhecendo agora, tá? E são temas que falam muito sobre o que nós estamos vivenciando. Equilíbrio ou dedicação, prioridade ou urgência, descanso ou serviço. Então, e hoje vamos falar realidade ou rotina, no próximo domingo, obrigação ou ministério, quantidade ou qualidade. Ou seja, nós temos aqui uma rica gama de assuntos que nós iremos tratar. E nós, já dando início, eu queria fazer uma oração para que o Espírito Santo pudesse estar direcionando aqui o estudo e já preparando aí o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar hoje. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor de infinita misericórdia, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Senhor Deus, eu te peço uma bênção especial a cada vida, Senhor, que se encontra aí em seu lar, que está assistindo, Senhor, neste momento. Pai, Tu és o Deus supridor, Tu és o Deus protetor, Tu és o Deus que guarda, Tu és o Deus que continua no controle de todas as coisas. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha conduzir o estudo desta tarde e noite, Senhor. Vai abrindo, Senhor, o coração do Teu povo para entender aquilo que será ministrado hoje à tarde. Senhor Deus de Israel, eu te peço a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, a nossa lição é a quarta lição, que fala sobre rotina ou realidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como está a sua rotina? Eu creio que a realidade que nós estamos vivenciando alterou totalmente a nossa rotina. É tão assim que nós estamos aqui fazendo live, outras igrejas estão também fazendo a mesma coisa, porque a realidade alterou a nossa rotina. E eu quero convidar os irmãos, se você não pegou sua Bíblia, corra lá, pegue, se prepare que nós vamos usar bastante, porque essa revista, nessa lição especificamente, ela é muito didática e vai ter aqui alguns pontos
que não estão explícitos na revista, que eu tive que fazer umas alterações aqui, melhor, adicionei, e com isso eu gostaria que você também pegasse um papel para você anotar, depois, como a classe de bereanos, né? Como o próprio nome diz, você vai lá, vai anotar e depois vai conferir na palavra se está sendo dessa forma mesmo, tá bom? Então, já pegou aí sua Bíblia? Já está aberta? Pegou sua revista? Então vamos lá. Eu quero primeiramente falar sobre o versículo-chave que está em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 e o versículo de número 15, que diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de que você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, o estudo de hoje ele vai tratar sobre alguns pontos interessantes. Ele vai tratar sobre a questão de como você estudar as Escrituras. Como é que está sendo o seu estudo com as Escrituras? Você tem um método? Não tem? Vamos aprender hoje. Com relação à hora tranquila, né? Aquele horário devocional, aquele horário que é você com Deus, você sozinho com Deus. Você está tendo esse momento? Senão, nós vamos aqui também estar conversando. E uma prática, irmãos, que eu particularmente, na minha infância, início da minha adolescência, era muito comum por conta do meu avô, e que infelizmente essa prática está se perdendo, que é o culto doméstico. Você não vê hoje as famílias fazendo culto doméstico. Então, nós vamos estar trabalhando exatamente sobre isso, né? Esses 3 pontos. E quero que nós, no final, venhamos a trazer isso de uma forma muito clara, com relação a como nós vamos estudar, quais os métodos que nós vamos estar utilizando para podermos estudar as Sagradas Escrituras, aquele momento devocional, você e o Senhor, e também sobre a prática do culto doméstico. Essa lição vai falar sobre o tempo, também sobre o tempo. Deixa eu fazer uma pergunta, responda para você. Como é que está o seu tempo gasto com a família? Hein? E com você mesmo? Às vezes a gente só pensa no outro, né? Mas nós temos que ter tempo para nós. E no trabalho de Deus, no trabalho do Senhor? E o que é tão importante quanto? Um momento a sós com Deus. É interessante, irmãos, que quando a gente inicia a nossa caminhada cristã, nós temos que aprender a vivê-la. Aqui, creio eu, que todos, quando tivemos aquele momento em que nós aceitamos o Senhor, nós dizemos sim para Deus, houve uma transformação em nós. Antes, as coisas que nós fazíamos, hoje nós não fazemos mais, porque isso não nos convém. E nós estamos diretamente no processo de santificação. O interessante de tudo isso é que existe realmente uma mudança em nós. E essa mudança, ela é de dentro para fora. Quando nós somos justificados pelo Senhor, existe em nós, no momento da conversão, existe a regeneração, que é de dentro para fora. E isso é uma obra maravilhosa do Espírito Santo, de Deus, e nós vemos isso muito claro na palavra do Senhor. E logo após ali, existe aquele processo de santificação. A irmã Alda já falou várias vezes com relação a esses assuntos na doutrina. Se você não está indo, volte aí para você aprender mais sobre esse assunto. Então, da mesma forma, irmãos, tem que haver uma parceria entre nós e o Senhor. Deus, ele conta conosco. Ele conta com você. E essa transformação, ela que é no nosso interior, estabelece a nossa vida de tal forma que seja possível essa prática de comunhão para com Deus.
Quanto mais profundo você for nas Escrituras, quanto mais inteirado, conhecedor das Escrituras, mais profundamente é a sua relação íntima para com Deus. Aí eu vou te dizer que Deus, ele vai agir de uma forma tremenda na tua vida. Quanto mais nós nos colocamos em buscar, em aprender mais, em conhecer mais o Senhor, mais ele se revela. Deixa eu fazer uma pergunta para você, que o salmista Davi, lá no Salmo 42, 2, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. A sua alma está tendo sede de Deus? A sua alma anseia pelas coisas de Deus? Então, todas essas questões, amados, nós temos que ter esse desejo, ter essa vontade de podermos estar buscando mais o Senhor. E o nosso ponto 1, tempo a sós com Deus. Você é um estudante, uma estudante da palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês, estudar a palavra para você é uma obrigação ou uma rotina? Responda para você. Estudar a palavra é uma obrigação ou uma rotina? Nós queremos ser crentes frutíferos. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas para isso nós temos que buscar mais e mais. A Bíblia não pode ser lida como uma obrigação ou rotina. Você tem que ter prazer. Você tem que ter o desejo ardente, como nós vimos ali no Salmo 42, 2, a minha alma tem sede de Deus. Ou seja, você tem que ter sede de Deus. Não pode simplesmente ser uma obrigação. Eu sou obrigado a ler as Escrituras. Você não é obrigado. Você tem que ter prazer. Não é uma rotina em que seja penoso para você. Estudar a palavra de Deus, antes de tudo, tem que ser algo que te traga alegria, traga satisfação. E esse tempo, eu posso até perguntar para você que quando você iniciou sua fé cristã e hoje, você está bem diferente, senão era para estar. Então, hoje você está muito mais maduro, muito mais madura do que do tempo que você iniciou a sua fé cristã. E na nossa igreja, nós podemos ver isso de forma muito clara, pessoas que iniciaram na fé e que hoje estão assim, com um nível de maturidade excepcional. E nós sabemos que isso não é do homem, isso é Deus agindo. E nós vamos começar aqui sobre alguns tópicos que o autor aqui nos coloca. Como escolher uma Bíblia? Como é que você escolheria uma Bíblia para você? Pastor, eu vou escolher pela capa. Não, pastor, eu vou escolher porque eu gosto da NVI, eu gosto da NVT, eu gosto da Almeida Corrigida, atualizada, revista atualizada. Tem várias. Isso é você que vai decidir que tipo de Bíblia você vai adquirir. Hoje em dia tem até celular, né? Mas antes já existem aquelas Bíblias em letra grande. Eu tenho dificuldade em estar lendo porque as letras são muito pequenininhas. Existem as Bíblias de letra grande. Existem também aquelas, e é bom que você tenha aquelas Bíblias que tem um espaçozinho para você anotar. Pastor, mas eu não gosto de riscar a minha Bíblia. Compre outra. Aí você risca, outra você não risca. Fica aí a sugestão. Com relação
a trazer referências. Bíblia com referências vai te ajudar para que você possa ser direcionado aí no teu estudo. Concordâncias também, chaves bíblicas, mapas, até para que você possa se localizar ali dentro do contexto geográfico. Então, tudo isso vai trazer para nós uma forma de podermos estar trabalhando e podermos estar aprendendo. O ponto B, o item B, fala sobre escolher uma hora. É preciso que tenhamos um horário certo para a nossa hora tranquila. Chama hora tranquila aqui, mas pode ser a hora silenciosa, a hora devocional, o nome que você quiser dar. Mas interessante, irmãos, que nesta hora, nós temos que ter disciplina, tá? Nós temos que ter disciplina. Ou seja, escolheu aquela hora, então tenha disciplina. Tenha disciplina. Nós estamos aqui dando apenas uma espécie de direcionamento, tá? Espécie de direcionamento. Mas aqui você vai dizer: o meu melhor horário é o horário da noite, antes de dormir. Então, aquele momento é o seu momento devocional, a sua hora tranquila. Vai ser na hora do almoço. Isso é você, tá? É você que decide. Mas é importante que no momento que você decida, você possa ter compromisso, que você possa ter constância e disciplina nesse horário. Escolher um lugar. Quando eu estava estudando essa lição, me veio à mente apenas aquele filme Quarto de Guerra. Escolher um local. Porque a oração também é um local de você estar ali guerreando. Você está ali orando, buscando o Senhor. Hoje nós estamos passando por tantas dificuldades, né, irmãos? Algumas pessoas perderam emprego, outras pessoas, questão de saúde, né? Tantas necessidades, o suprimento está escasso. Então, a questão do quarto de guerra, né? Ter aquele momento ali do quarto de guerra, é super, super importante, né? E diz aqui, escolher esse local. Esse local tem que ser um horário que você anteriormente já estabeleceu, como nós vimos no ponto anterior, mas também deve ser um local silencioso, um local iluminado, confortável, não tanto porque senão você vai dormir, né? Mas um local confortável e tranquilo para você estar só com o Senhor. Então, esse lugar, ele vai permitir que você esteja sensível à voz de Deus. E é melhor que tenhamos um lugar reservado para esse fim do que variá-lo a cada dia. Um dia vai ser no meu quarto, outro dia vai ser na cozinha, outro dia vai ser na sala. Não, isso não dá certo. Você estabelece um horário, estabelece o local, aí você começa a estar trabalhando aquilo que o Senhor quer falar contigo. E aqui tem uma sugestão. Quando você está lendo a palavra de Deus, você entende o que você está lendo? Quando eu me deparei com essa sentença aqui, eu só lembrei de uma passagem na Bíblia. Aí você pode ir lá, você anota, aí depois você verifica se está do jeito que eu estou falando mesmo. Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 40. Atos, os irmãos sabem que quem escreveu foi Lucas, né? O médico. E nesse capítulo 8, do versículo 26 a 40, ele fala daquele encontro de Felipe e o eunuco etíope. Quando o eunuco ele estava vindo ali sobre a carroça, né, a carruagem, e Felipe, ao avistar, ele viu que o eunuco estava lendo uma passagem do profeta Isaías. Aí
esteve exatamente a célebre pergunta: entendes o que lês? Aí aquele homem, né, perguntou assim: como eu posso entender se não tem quem me ensine? Então, com isso, como você vai se propor a estudar, é exatamente aquilo que eu falei anteriormente: o direcionamento para que você possa ter um método para estudar as Escrituras. Ah, pastor, é só esse? Não, não é só esse. Se você buscar, tem outros métodos, mas é uma escolha sua. Aqui é só mesmo um direcionamento para que você possa estar estudando. Ah, eu vou estudar a Bíblia de forma temática, eu vou estudar a Bíblia livro a livro, eu vou estudar a Bíblia de forma cronológica. O que importa é que você estude a palavra de Deus, que você estude a Bíblia. E nós podemos ver aqui, escolha um método de estudo. Qual método de estudo você utiliza para ler a Bíblia? Uma pergunta para você. Nós vemos aqui, irmãos, que ler a Bíblia, tem pessoas que leem a Bíblia sem tirar nenhum proveito. Nós sabemos disso, que, infelizmente, tem pessoas que leem a Bíblia como se lê um livro qualquer. Não entendem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é, antes de tudo, Deus falando para o seu povo. É Deus falando ali. Então, nós temos que entender que temos que tirar proveito dessa palavra. Tem passagem que de repente não faz sentido nenhum, mas nós temos como buscar. Às vezes, até lemos e esquecemos que acabamos de ler. Essa, rapaz, não é porque o pessoal está com amnésia não, tá? Mas não tem o porquê tá relembrando. Ler de qualquer forma não tem proveito nenhum, não tem sentido, por isso também não vai ter como lembrar em seguida. Mas muitas das vezes a pessoa não estuda a Bíblia como deveria porque ela não tem um método. Ela não tem a técnica necessária para poder estar conduzindo esse estudo. E há instrumentos, irmãos, que nos ajudam nesse sentido, tá? Howard e William Hendricks, no livro dele Vivendo na Palavra, ele propõe aqui um interessante método que nós vamos falar aqui um pouquinho. Primeiro ele vai falar sobre a observação. O primeiro passo que ele vai falar é o passo da observação. Ele fala que o que é que nós podemos ver nesse contexto, nesse texto? Quando você abre aqui a palavra de Deus, você se depara com um universo de situações, um universo de questionamentos, de respostas que ela nos dá. E o que é que esse universo vai falar para mim? Você pode até tentar entender como os fatos ocorrem. Quando você está ali, está estudando a palavra, como é que os fatos ocorrem? Ou como é que eles transcorrem? Veja, é interessante quando nós estamos lendo a Bíblia, que nós venhamos a nos colocar no lugar do autor. Né? Como seria eu no lugar do autor? Com relação a transportar até mesmo os nossos sentimentos para o autor, né? Ali para aquilo que nós estamos vendo, sofrer com ele, nos alegrar com ele, tá? Então a primeira observação seria: como seria esse lugar, né? Como está no lugar do autor? Então o primeiro passo é esse, nós observarmos aquilo que nós estamos falando. O segundo passo, irmãos, já é o passo da interpretação, né? O Salmo 119, Salmo 119, versículo 34, fala um texto que muitos conhecem: dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Então, nós temos que pedir, irmãos,
discernimento da parte de Deus, para que a nossa mente seja iluminada, para que nós não venhamos a ler apenas as linhas que estão na palavra de Deus, mas que nós possamos estar entendendo o que existe nas entrelinhas. Nas entrelinhas, aí é o Espírito Santo que vai iluminando a nossa mente para entendermos. Então, você pode, é uma sugestão aqui, na hora que você estiver estudando a palavra de Deus, quando você se deparar com aquele texto, você fazer algumas perguntas. Quem? Quem é que está falando? Para quem o autor está escrevendo? O que o autor ele quer falar com relação a que eu estou lendo? Para quê? Qual o propósito? Qual a finalidade daquilo que eu estou lendo? Onde, ou seja, qual o cenário onde ele está falando? Como? De que forma? Como Paulo, quero aqui citar Paulo, que ele escreve às igrejas. Ele escreve através de cartas. Nos evangelhos, apesar dos evangelistas terem escrito, ali eles vão falar daquilo que eles observaram de Jesus. Por que foi escrito dessa forma? Por que ele está querendo nos falar? É interessante quando Paulo ele fala sobre o que ainda está impedindo a vinda do Senhor, né? Ou então, o que impede a vinda, melhor dizendo, do anticristo. Aí ele diz, vocês sabem o que impede. Então, nós não sabemos o porquê que ele coloca apenas dessa forma, mas que ele está ali, nós entendemos ali ao estudar, que ele está respondendo um questionamento, ele está ali se propondo a falar aquilo que aqueles irmãos conheciam. Quando? Qual foi ali no contexto cronológico, histórico, em que aquele autor está se referindo? Então, ele vai trazer aqui um princípio básico de interpretação, tá? Ele vai colocar ali, é bom que tudo começa com C, aí você não se esquece, tá certo? O primeiro é o conteúdo, ou seja, aquilo que nós vimos no passo 1, que é a observação, se observa nesse primeiro registro, né, do passo 1. O passo 2, o primeiro é o conteúdo, depois é o contexto, tá? O contexto é o que vem antes e depois do texto em estudo. E nós sabemos que existe um jargão, né, que fala que texto sem contexto é pretexto. E nós temos que ter cuidado, irmãos, quando nós estivermos estudando a palavra de Deus, porque muitas das seitas, elas surgiram não de um contexto, mas apenas de textos. Elas surgiram de versículos isolados para que dali surgisse distorções, heresias e assim se tornassem as seitas, tá? Nós podemos entender no contexto que existem dois tipos. Existe o contexto próximo, ou seja, o contexto próximo são aqueles versículos que antecedem e que são posterior àquela passagem que você está estudando. Ou então, até mesmo capítulos em que anterior e posterior àquele que você está estudando. Como também nós temos o contexto distante. O contexto distante é o livro todo, ou então um livro posterior e outro anterior àquele que você está lendo. Então, esses são alguns tipos de contexto que você tem que se preocupar. Se você for ler, vou dar aqui um exemplo sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, você vai lá em Mateus, vamos lá, capítulo 5, que você vai ter ali, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados, pobres, e assim segue. Quando você fala apenas do Sermão do Monte,
Aí você pensa que é apenas o capítulo 5. Estou dando um exemplo aqui de contexto. Mas se você prestar atenção, e eu sei que você sabe, que o Sermão do Monte, ele vai terminar, ou seja, ele finaliza, né, ali o sermão no final do capítulo 7. Né? Então, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Ou seja, eu estou te dando um exemplo de um contexto próximo. Você ali do Sermão do Monte, inicia no capítulo 5 e vai terminar apenas ali no capítulo 7. Tá? Outro ponto que ele vai dizer aqui é sobre comparação. Nesta fase, comparamos a Escritura com a Escritura. Tá? Pelo meio das referências. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. É até uma regra de interpretação bíblica, é exatamente que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Certo? Essa regra é a regra de ouro da interpretação da Bíblia. Aí eu quero colocar para vocês uma questão. Que um versículo nos leva a outro versículo relacionado. Ou seja, você pega um versículo aqui, como você é um estudante da Bíblia, né, como você estuda muito, você já leu a Bíblia aí 300 vezes, 400 vezes, então fica muito mais fácil para você pegar ali esses temas. Aí você está ali vendo um assunto, aí você, tem outra passagem ali que fala sobre esse assunto. Aí você vai lá e compara. E eu quero trazer aqui um comparativo que é bem interessante. Sobre fé e obras. Você vai encontrar esse assunto, irmãos, por exemplo, quando Tiago, no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26, você vai encontrar Tiago ali falando sobre fé e obras. Mas aí você vai dizer, pastor, mas Paulo também fala. Fala lá em Romanos 3, do 21 ao 31, Paulo, ele vai falar sobre fé em obras. Aí você vai dizer, mas eles estão falando de coisas diferentes. Irmãos, é a questão da comparação. Aqui é interessante nós salientarmos que em Romanos, quando Paulo fala de fé e obras, o que é que Paulo está dizendo? Que as obras, elas não são o meio para que você atinja a salvação, mas sim a fé. É a fé que te leva a atingir esse momento de justificação, de ser justificado, de se converter. Não são as obras. É isso que Paulo está dizendo. Já Tiago, ele está dizendo o seguinte, se você já é um crente, se você é servo do Senhor, então, obrigatoriamente, você tem que apresentar as suas obras. É isso que está falando. Uma com relação à salvação e outra é com relação aos frutos. A palavra de Deus diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, o que Tiago está dizendo aqui no capítulo 2 é exatamente isso. Que se você é crente, você obrigatoriamente tem que estar apresentando as obras dignas de arrependimento, vamos dizer dessa forma. Com relação à cultura, né, nós entendemos que existe uma questão muito distante entre a cultura do tempo bíblico e o nosso. Até mesmo culturas hoje de países para países. Nós sabemos que cada país tem uma cultura própria. E quando uma coisa que até para a gente gera uma certa estranheza, até como nós podemos nos transportar para essa cultura dessa época. E eu quero trazer para vocês, por exemplo, Mateus, capítulo 25, de 1 a 3, como fala da parábola das 10 virgens. Ou seja, você vê que a noiva estava com as virgens ali. Ela estava esperando o noivo. E isso, irmãos, dentro da cultura judaica, é desse jeito. Não é o homem que espera a noiva,
é a noiva que espera o noivo. E nós, como noiva de Cristo, a igreja como noiva do Senhor, estamos ansiosos, ou seja, nós estamos aguardando no altar o noivo, para que o noivo chegue. Então, quando você começa a entender essas questões culturais, você começa a ter um entendimento maior e melhor sobre aquilo que você está lendo. Outra coisa que aqui vai falar é sobre a consulta, né? Que vão nos ajudar na compreensão dos textos. Aí se você tiver fontes secundárias, porque a primária é a Bíblia, a fonte primária tem que ser a Bíblia, mas as secundárias são concordâncias, chaves bíblicas, dicionário bíblico, manual bíblico, atlas, comentários. Aí nessa questão dos comentários, eu quero dizer, busquem vários comentários. Não se atentem apenas a um, o que aquele autor escreveu. Porque ali foi entendimento, foi estudo daquele autor. Então, não se prenda apenas a um autor. Veja vários comentários, tá? Enciclopédias. Nós temos vários recursos, irmãos. Ou então alguém até mais experiente na igreja, que você possa estar próximo e já está ali conversando com os irmãos, tá? O Abner fez uma pergunta. Temos aqui uma pergunta aqui do presbítero Abner. Mas de que forma podemos alinhar a palavra de Deus? Alinhar a palavra de Deus com a cultura. Amados, quando a questão de alinhar a palavra de Deus com a cultura é muito mais uma questão de tentarmos compreender aquilo que a Bíblia está revelando, tá? Não vai ter como a gente alinhar a nossa cultura atual com a cultura deles. O distanciamento temporal é muito grande. Mas é apenas para que venhamos a ter uma compreensão do porquê, como eu citei aqui a parábola das 10 virgens, por que é a noiva que espera um noivo? De repente alguém já pode ter feito essa pergunta, né? E aí vai se completar. É bom o presbítero Abner, que é uma coisa chama a outra, né? Essa questão vai acabar lá na frente mostrando que a noiva que espera o noivo, né? Então isso mostra muito claro, muito intrínseco essa intimidade de correlacionamento, né? Mas o que nós podemos trabalhar aí seria esse próximo ponto, tá? Que é a aplicação, tá bom? Que é a aplicação. Temos mais outra aqui? Quem esteve com a gente, fora o pessoal da igreja. Além do pessoal da igreja, nós estamos aqui com a Karen, com a Silvana, com o Técio, João Vitor, a Tênis, mãe do Abner, amém. Deus abençoe vocês ricamente, que vocês possam estar aí se alimentando dessa palavra e que o Senhor os abençoe grandiosamente, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre realidade ou rotina, né, no estudo de hoje, mostrando, né, que a realidade, até falamos no início que a realidade mudou um pouco a nossa rotina, mas que precisamos ter métodos, quando a gente fala da palavra de Deus, métodos de como nós vamos estudar, como nós vamos ali organizar o local, como deve ser esse local, o tempo, né, ali, o horário pré-estabelecido para que nós venhamos a estudar da melhor forma a palavra de Deus. E a aplicação, né? É interessante, eu acho que a chave maior, acho que a maior dificuldade é como aplicarmos isso para o nosso dia. Aquilo que você estudou, aquilo que você buscou, aquilo que você estudou, como você aplicar para os nossos dias, né? Você colocar, o que é que eu tenho a ver com isso? Né? Como aplicar essa verdade à minha vida? Então, é uma coisa bem interessante, tá? A questão do orar, né? O orar, na minha opinião, é o estágio anterior à palavra do estudo. Nós primeiro oramos
para podermos estar ali pedindo a Deus direcionamento, discernimento, iluminação do Espírito Santo para as nossas vidas. E ter uma atitude correta de alma, né? Tem aqui a questão do caminho de Emaús, aqueles discípulos, que eles sempre, seus corações ardiam quando falavam ali com Cristo. O culto doméstico, irmãos, aí já o tempo da família com Deus, né? O ponto 2. O culto doméstico tem o objetivo e edificação espiritual, tá? Aí você vai falar aqui, eu lembro aqui de Timóteo, quando eu falei com Lloyd e Eunice, né, sua avó e mãe, que o culto doméstico ajuda muito, ou seja, desde pequeno, Timóteo foi sendo instruído por sua avó, por sua mãe, a estudar a palavra de Deus. Moisés já falava isso, né, de Deuteronômios 11, 18 e 19. Você, logo você vai lá na sua Bíblia e dá uma olhada lá também. Moisés insistia para poder estar ali colocando ao coração dos israelitas. Irmãos, nós não podemos fazer do nosso estudo um ritual. Nós temos que fazer do nosso estudo um momento prazeroso e um momento assim ímpar na presença de Deus. Então, espero